No ar, o FMT.Ciência, um programa para você aprender mais sobre pesquisa, tecnologia, informação científica e a importância do saber popular. Hoje você vai conferir um documentário sobre o ciclo do carbono. O programa LBA, Experimento de Grande Escala da Biosfera, Atmosfera na Amazônia, possui uma linha de pesquisa que estuda o estoque de carbono e nutrientes em áreas de florestas manejadas com impacto em Mato Grosso. Você fica por dentro do que é o ciclo do carbono agora. Todo mundo, em algum momento, já ouviu falar de carbono. E tem um termo ainda mais usado hoje em dia por todos os meios de comunicação, palestras, escolas, enfim, o ciclo do carbono. Mas o que é isso? Os ciclos do carbono e do oxigênio na natureza são processos fundamentais na transformação constante das substâncias orgânicas que constituem a biosfera, ou seja, o ambiente em que se desenvolvem os fenômenos biológicos. Na primeira etapa do ciclo, a fotossíntese, as partes verdes das plantas absorvem o dióxido de carbono atmosférico e o fazem reagir com a água. Para isso, servem-se da luz solar e da presença de clorofila. Formam-se assim compostos de carbono complexos, que vão constituir a própria estrutura dos vegetais, com liberação de oxigênio. Esse gás, que passa ao ar, é utilizado na respiração de bactérias e animais, em que se registra o processo inverso, captação de oxigênio e desprendimento de dióxido de carbono, com o que se encerra o ciclo. O ciclo do carbono, com seus elementos de transformação, vegetação em geral, é extremamente importante, porque, graças a ele, assegura-se a continuidade do equilíbrio ecológico vital. Tanto é assim que o dióxido de carbono presente na atmosfera de todo o globo se esgotaria em apenas 25 anos, se não fosse recomposto pelos processos de respiração bacteriana e animal, que mantêm seus índices em níveis constantes e, em consequência, preservam as condições básicas para a vida na Terra. Vocês já pararam para pensar no processo do ciclo do carbono na floresta amazônica? Pois um grupo de pesquisadores do programa LBA pensou, estudou e entendeu esse ciclo e, com esse estudo, surgiu um dado muito interessante e que quebrou muitos paradigmas dados como absolutos. Para entender mais sobre essa pesquisa, nada melhor que um dos integrantes do grupo, o professor Eduardo, para explicar como o LBA se interessou pelo assunto. O programa funcionava da seguinte forma: sempre havia uma instituição, grande parte, é óbvio, americana, e uma contrapartida brasileira. E no nosso caso, o nosso par americano foi a Universidade de Cornell. O projeto, pelo lado americano, ele era coordenado por um professor alemão, que trabalha já há um tempo lá nos Estados Unidos, que era o professor Johannes Lehmann. E a nossa opção em participar desse projeto foi tentar entender, dentro do universo da Amazônia, qual era o papel da emissão de gases, do CO2, dos pequenos rios, né? Os pequenos rios, chamados rios de primeira ordem. Esse projeto, ele queria entender, basicamente, como é que a mudança do uso da terra, ela, quer dizer, o efeito do desmate da Amazônia, né? Como é que isso afeta, ou está afetando, ou afetou a emissão de gases, entre outras coisas, a emissão de gases. Todo mundo sabe da importância da Amazônia como um regulador dessa emissão de gases. Professor Eduardo, mas qual foi o aparelho mais importante para coletar os dados? E como esses dados foram importantes para o resultado da pesquisa? Então aqui foi onde a nossa área, né, essa pequena município onde é que essa bolinha, Juruena, né, isso aqui é a área de estudo nossa. Então é uma área de floresta virgem. E nós, dentro dessa floresta, nós fizemos duas coisas dessa área. Essa área está delimitada aqui, tá vendo? Essa área toda de estudo tinha 25 mil hectares. Então, nesses 25 mil hectares, foram feitos estudos relacionados mais à quantidade de carbono que existia nessa floresta, o estoque de carbono, etc., usando sensoramento remoto e algumas medidas. Aí nós demos um zoom muito particular. Quer dizer, dentro dessa grande área, nós fomos estudar uma área muito pequenininha, que está aqui, ó, tá vendo? Essa seta está mostrando. Nós estudamos 4 pequenas microbacias. Por felicidade nossa, numa área tão grande como essa, numa distância tão curta, a gente tinha uma variação enorme de solos. Andava assim,
200 metros, saía de um solo muito argiloso para um solo muito arenoso. Isso para nós era muito importante, né? Porque a gente queria estudar como é que era o comportamento da floresta e da dinâmica do carbono em diferentes tipos de solo. Essas 4 microbacias funcionaram como mais ou menos uma UTI. Ela tinha uma série de equipamentos para a gente poder medir o quê? Medir a chuva que chegava na floresta antes da copa das árvores, depois a chuva interna, a chuva que chega no solo, né, porque a folha da floresta ela segura uma parte da água, e depois como é que essa água que entra no solo, o percurso dela até chegar no riozinho. Então a gente tinha uma série de equipamentos, esses equipamentos todos eram ligados a um negócio que armazena informação, que chama data logger, né? Tinha uma série de sensores de CO2, sensores de umidade do solo, de pH, temperatura, etc. Esses sensores eram distribuídos nessas pequenas microbacias, em diferentes posições da paisagem e em diferentes profundidades do solo. Então o que nós fizemos? Nós coletamos um número enorme de amostras de solo, até 8 metros. Nós fizemos uma série de grandes buracos, até 8 metros, coletamos uma série de variáveis do solo, atributos químicos do solo, principalmente nós focamos o carbono e o nitrato. E a partir desse aparato todo, nós conseguimos entender, num período, nós medimos tudo isso de forma ininterrupta durante 2 anos. Então, com essa quantidade de informações, nós conseguimos entender como é que funciona um pedaço da floresta amazônica na parte sul da Amazônia, sob o ponto de vista do ciclo do carbono. Os resultados dessa pesquisa foram surpreendentes em todos os sentidos. O que se imaginava ser o grande vilão no ciclo do carbono se revelou peixe pequeno perto do grande monstro. Grande no sentido de estrago, mas pequeno perante aos olhos de qualquer um. As nascentes de rios. Isso mesmo, pequenos córregos, os chamados rios de primeira ordem, que representam o maior comprimento da malha aquática. O nosso estudo mostrou o seguinte, nós estimamos que a evasão de CO2 dos rios da Amazônia equivale mais ou menos a 120 milhões de toneladas de carbono. O que significa em número, mais ou menos? O que esse número significa, né? Quer dizer, esse CO2 que sai dos pequenos rios, eles equivalem mais ou menos a cerca de 300 usinas termoelétricas à base de carvão. Entendeu? Esse número não era considerado no modelo geral. Então o nosso trabalho, ele mostrou isso, o nosso trabalho, ele mostrou a quantidade de carbono que existe nos 8 primeiros metros, e esse trabalho mostrou uma série de coisas. Mostrou que o carbono, ao longo do ano, ele varia muito na época seca e na época úmida. O carbono, ao longo da paisagem, a emissão de carbono, quer dizer, a dinâmica do carbono, ele modifica em relação se está na parte mais alta do terreno ou na parte mais baixa do terreno. Esse estudo mostrou que o carbono aumenta muito, o CO2 aumenta muito. Quanto mais profundo a gente mede, a memória dos ecossistemas ela fica no solo. Então, quando você faz um estudo muito detalhado do solo, como nós fizemos, a memória está guardada. Então, nesse caso, se a memória do solo é a memória do carbono, nós conseguimos entender mais ou menos como é que isso fica registrado ao longo do tempo e ao longo do espaço. Então o solo tem um papel muito importante em todo esse processo e pode ajudar também na preservação de áreas de risco e também pode ajudar no plano de recuperação de áreas degradadas e também no plano de sustentabilidade em projetos de manejos florestais. Este projeto é tão importante que repercutiu em várias revistas e jornais do meio científico, dando uma nova luz ao problema e suas prováveis soluções, e dando ainda mais credibilidade e reconhecimento ao esforço desses pesquisadores incansáveis. E quem ganha mais com isso somos todos nós. O FMT Ponto Ciência de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Até mais!